Imagina investir milhões para construir uma esteira de desenvolvimento de software ultra rápida, impulsionada por inteligência artificial, e no fim perceber que a equipe acabou de automatizar a entrega de falhas críticas de segurança na velocidade da luz. Nossa, sim. Esse é o pesadelo de muito líder de engenharia hoje em dia. E com total razão, viu? Exato. Hoje, na nossa análise detalhada dos relatórios da indústria, a gente vai olhar direto para esse paradoxo, né? Essa obsessão pela velocidade cega no software moderno. É que tem uma divergência brutal entre a promessa do hype tecnológico e, assim, a realidade operacional de fato. Pois é, a gente lê manchetes todos os dias sobre ferramentas que, supostamente fazem o código se escrever sozinho, mas ao mesmo tempo, sistemas globais continuam saindo do ar, companhias aéreas paralisam voos e dados sensíveis vazam, por causa de falhas de qualidade muito básicas. Falhas que não deveriam passar, né? Exatamente. E a nossa missão na conversa de hoje é justamente decifrar essa tensão. Como que os líderes de negócios, que têm metas duras de faturamento para bater, podem equilibrar essa sede desesperada por inovação com os padrões de qualidade? Padrões que, no fim das contas, protegem a própria reputação da empresa. Sim. E para começar a desembolar isso, a gente não pode simplesmente culpar os desenvolvedores ou as ferramentas. A gente tem que entender a mecânica da pressão. De onde vem essa urgência toda, né? Isso. Porque, historicamente, o desenvolvimento era um processo em cascata, era lento. Com a chegada dos frameworks modernos, a expectativa do mercado mudou completamente. A velocidade não é mais um diferencial, ela virou custo de entrada. Exato. Se uma empresa não entrega uma funcionalidade nova nesta semana, o concorrente vai lá e entrega. Mas espera aí. Se todo mundo no mercado sabe que a fundação de um sistema é vital, por que líderes focados em resultados ainda caem na armadilha de sacrificar a qualidade? É uma ótima pergunta. Eu me recuso a acreditar que seja só ingenuidade, sabe? Tem que ter uma lógica financeira de curto prazo por trás disso. E tem, com certeza. A lógica é o que a gente chama de alavancagem técnica, que, olha, rapidinho se transforma em dívida técnica. A famosa dívida técnica. Sim. Funciona assim. No curto prazo, ignorar testes rigorosos e revisões faz o gráfico de entregas disparar. A equipe parece incrivelmente produtiva para a diretoria. E a diretoria adora ver gráfico subindo, claro. Adora. O problema é a curva de juros dessa dívida. As fontes que a gente analisou mostram que existe um modelo financeiro clássico na engenharia de software, que é a regra do 1, 3, 100. Como que funciona essa regra na prática, para quem está acompanhando a gente conseguir visualizar? É que o custo de corrigir um defeito cresce exponencialmente dependendo de onde ele é encontrado. Se um desenvolvedor acha um erro enquanto escreve o código na máquina dele, custa, digamos, $1 de tempo. Tá, bem barato, resolve na hora. Mas se esse erro passa para a equipe de qualidade, o pessoal de QA, aí já custa $10 de esforço para documentar, devolver, reescrever. E o 100 entra onde? O 100 é se esse erro vai para a produção e atinge o cliente final, aí custa $100 ou $1.000. E não estamos falando só de horas de programador. Não, claro. Aí a gente está falando de tempo de suporte ao cliente, gerenciamento de crise, de relações públicas, estornos financeiros, o impacto real no negócio. Exatamente. O custo real de ignorar testes em projetos novos só é sentido quando a fundação cede. É tipo como construir os trilhos de um trem-bala com o trem já em movimento. Nossa, que agonia. Uma hora a engenharia não acompanha. E consertar um sistema em produção com usuários ativos é infinitamente mais caro e perigoso do que fazer a fundação com qualidade desde o primeiro dia. Ok, então a resposta lógica do mercado corporativo para essa montanha de dívida técnica seria: vamos automatizar. Já que a pressão por velocidade é o problema e o teste manual é muito lento, vamos colocar robôs para testar tudo. É o pensamento padrão. Mas, analisando os materiais, a automação está muito longe de ser aquela bala de prata que o Vale do Silício promete. Longe mesmo, né? A automação é um acelerador, mas ela só acelera o que já existe. Se um processo é caótico, o resultado tem um caos automatizado. Faz sentido. E o mais interessante nas fontes é como elas mapeiam a evolução desse problema
através das ferramentas. Não é só uma lista de softwares. É a história de como a indústria tenta, e muitas vezes falha, resolver o problema do teste. Então vamos detalhar essa evolução, porque isso é fascinante. O ponto de partida natural para a maioria das empresas foi o Selenium, certo? Ele dominou a automação web por anos. Dominou totalmente. Mas os dados apontam que ele criou um pesadelo de manutenção. Por que exatamente? O mecanismo por trás desse problema é a natureza assíncrona da internet moderna. Pensa no Selenium como um maestro tentando reger uma orquestra, mas ele está vendado. Adorei a analogia. Vendado como? A web de hoje carrega elementos em tempos diferentes. Uma imagem aqui, um botão ali, dependendo da velocidade da rede. Como o Selenium roda fora do navegador e se comunica de fora para dentro, ele não sabe exatamente quando um botão terminou de carregar. E aí o desenvolvedor é forçado a usar os famosos waits, as esperas manuais. Isso, ele precisa dizer para o script, espera 3 segundos antes de clicar. Mas e se a rede do cliente demorar 4 segundos naquele dia? O teste quebra, simplesmente falha. São os testes frágeis, os flaky testes. Exatamente. O teste falha, a equipe entra em pânico achando que o sistema quebrou, interrompem a entrega, vão investigar e olha só, era só um atraso na rede. Isso deve destruir a confiança na automação. Destrói. Os líderes de negócios começam a ver a automação como um ralo de dinheiro, porque a equipe passa mais tempo consertando o teste do que programando novas funcionalidades. E foi exatamente essa frustração com o Selenium que impulsionou o Cypress, né? Lendo a documentação técnica, parece que os criadores do Cypress falaram: chega de reger a orquestra vendado, vamos colocar o maestro dentro do navegador. Foi bem essa sacada. E os desenvolvedores amam o Cypress porque a capacidade de caçar erros dele é fantástica. Ele tira fotos de cada passo. Mas ele esbarra num muro arquitetural meio bizarro. Um muro gigante, que é a política de mesma origem. Como o Cypress roda dentro do mesmo ciclo de execução da própria aplicação, ele herda as restrições de segurança do navegador. E como isso afeta na prática? Se o fluxo exige sair de um site, ir para o portal de um banco terceirizado para fazer um pagamento e depois voltar para a loja original, o Cypress simplesmente trava. Nossa! Ele tem uma dificuldade colossal de lidar com múltiplas origens, porque o navegador proíbe que um script acesse dados de 2 domínios diferentes. É uma questão de segurança. Então, uma funcionalidade de segurança da própria web acaba lutando ativamente contra a ferramenta de teste. Não é nenhum erro de design do Cypress. Precisamente. É uma limitação da arquitetura da internet. E isso leva a gente à próxima tentativa da indústria, que foi o Playwright, desenvolvido pela Microsoft. A abordagem deles é meio que de força bruta sofisticada, né? Sim, ele contorna essas limitações porque não roda dentro da página de forma restrita. Ele se comunica direto com o protocolo de depuração interno dos navegadores. Resolve o problema de múltiplos abas, múltiplos domínios. Dá até para testar um chat entre 2 usuários em navegadores diferentes ao mesmo tempo. É incrível. Mas espera aí. Se ele resolve tudo isso, por que nem todo mundo migrou para o Playwright da noite para o dia? Qual que é o custo oculto aí? A complexidade. A configuração inicial, a curva de aprendizado e o gerenciamento de infraestrutura necessários para rodar o Playwright em larga escala são assustadores. Imagino que precise de engenheiros sêniors só para manter a suíte de testes operando. E precisa. O que nos leva a um grande paradoxo, né? Ferramentas avançadas de automação exigem tanto rigor técnico quanto a própria construção do produto. E eu vejo muito líder de negócio tentando contornar essa falta de engenheiros sêniors adotando o Robot Framework. O robô. O apelo é óbvio, né? Sim, usar palavras em inglês puro, sem precisar codificar quase nada. A promessa do low code para qualquer pessoa do time criar teste. Mas me parece que isso tem um teto de vidro bem baixo. Tem um teto de vidro muito espesso, na verdade. Ferramentas que abstraem a complexidade são ótimas para testes muito simples, mas quando o negócio escala e é preciso testar integrações assíncronas com bancos de dados e APIs externas, a falta de profundidade técnica vira um gargalo. A equipe fica presa na ferramenta de arrastar e soltar. Fica presa e a qualidade despenca de novo. O trade-off que muito executivo ignora é que facilidade de uso inicial quase sempre significa engessamento a longo prazo. Entendi o cenário.
Testes manuais são lentos demais. O Selenium é frágil. O Cypress esbarra em limites de arquitetura. O Playwright é complexo de gerenciar e o Robot bate no teto do low-code. É um belo de um labirinto técnico. Se a automação tradicional dá tanta dor de cabeça, não me surpreende que a tentação imediata do mercado atual seja simplesmente chutar o balde da automação clássica e abraçar o maior hype de todos, a inteligência artificial. Pois é. A lógica é, se criar testes dá trabalho, vamos colocar o Copilot ou o ChatGPT para escrever o código e os testes, que a IA resolve tudo. E é exatamente aqui que o nível de risco operacional vai para a estratosfera. Adotar assistentes de código sem entender o mecanismo por trás deles é um perigo massivo. Por quê? Como que funciona de verdade? Ferramentas como o Copilot não têm consciência. Elas são motores de previsão estatística baseados em contexto. E o que forma esse contexto? Os arquivos abertos na máquina e o histórico do repositório da empresa. O código base atual da empresa? Isso é o X da questão, né? Se eu usar um assistente IA num projeto que já tem uma dívida técnica enorme, com código bagunçado e sem padrões de segurança, a IA vai olhar para aquilo e pensar: entendi o seu padrão. Sim, e vai gerar mais código bagunçado e inseguro, só que agora 1000 vezes mais rápido. É a analogia perfeita que a gente viu nas fontes. É colocar um motor de Fórmula 1 num carro com os freios estourados. E você só vai bater mais rápido. E o pior, os especialistas alertam para uma falsa sensação de segurança. Como assim? Quando um humano escreve um bloco complexo de código, ele hesita, ele revisa, tem dúvidas orgânicas. Mas quando a IA cospe 50 linhas de código perfeitamente formatadas, a mente humana tende a confiar na autoridade da máquina. A qualidade passa a ser presumida. Exatamente, em vez de ser ativamente verificada. E essa confiança cega já está gerando desastres no mercado. Tem casos de empresas que integraram um código gerado por IA que continha falhas clássicas, tipo injeção de SQL ou chaves de segurança expostas, simplesmente porque o assistente aprendeu essas más práticas de repositórios antigos. Sim, e a lição operacional aqui, que deve ser gravada em pedra para qualquer líder, é que o hype tecnológico jamais pode substituir os fundamentos de engenharia. Então, na era da IA generativa, ter uma malha de testes rigorosa se tornou mais importante do que nunca. Com certeza. Se a máquina escreve rápido, a capacidade de testar precisa ser igualmente robusta, senão a empresa perde o controle do próprio produto. Ok, então o cenário parece sombrio, a gente não pode frear a inovação tecnológica, as empresas precisam competir e os assistentes de EA vieram para ficar. Como a gente coloca esses freios de alta performance nesse carro de Fórmula 1 sem perder a corrida? A resposta não pode ser volte a fazer tudo devagar, né? Não, de jeito nenhum. E aí que entra a verdadeira inteligência do desenvolvimento moderno. Focar em ferramentas analíticas integradas. Passos simples e não obstrutivos. As fontes detalham o uso de análises contínuas e a mais proeminente é a análise estática com ferramentas tipo CodeQL, certo? Isso. Eu estava examinando a lógica do CodeQL e achei brilhante. Ele não precisa nem executar o aplicativo para encontrar falhas. Ele transforma o código todo num banco de dados relacional. Exatamente. E assim, a equipe de segurança pode fazer consultas para procurar padrões perigosos antes mesmo do código ser compilado. Ele não testa a funcionalidade, ele testa a integridade estrutural. E junto com o CodeQL, tem soluções como o Snyk e plataformas tipo SonarQube fazendo esse rastreio. Sim, mas tem um detalhe vital aqui. Não adianta ter essas ferramentas se elas não estiverem atreladas organicamente ao ciclo de vida do desenvolvimento. O desenvolvedor não deve ter que lembrar de rodar a análise de segurança. De jeito nenhum. Isso precisa acontecer na integração do código. No momento em que o programador envia o trabalho para o repositório principal, a esteira trava automaticamente se as métricas não forem atendidas. Sem envolver intervenção humana direta ali na hora. E aqui entra um ponto de atrito corporativo clássico. Tem líder que argumenta: se a gente ativar essas barreiras bloqueando entregas por causa de dívida técnica, nós vamos atrasar o cronograma da semana.
Mas ignorar isso hoje em dia é flertar com o desastre. Sem essa malha automatizada rodando nos bastidores, a IA vai introduzir vulnerabilidades em segundos. Vulnerabilidades que podem comprometer toda a base de clientes. Mas me deixa fazer o papel de advogado do diabo aqui, pensando com a cabeça do conselho de administração. Você me diz que ferramentas maravilhosas dão trabalho, a IA gera riscos e testes atrasam as entregas no curto prazo. Certo. Tendo mapeado tudo isso, como eu convenço o CEO de que desacelerar um pouquinho para investir em qualidade vale a pena? Como que os líderes medem o retorno financeiro desse investimento? Porque reputação é um conceito abstrato, né? Reputação pode parecer abstrata, até o dia em que o servidor cai durante a Black Friday. Aí ela tem um preço muito exato. Nossa, com certeza. Mas para sermos precisos, as empresas que incorporam a cultura de qualidade observam retornos financeiros claros em 3 grandes áreas operacionais. E quais são essas 3 áreas? A primeira é a drástica redução nos custos da infraestrutura de nuvem. Códigos gerados às pressas, sem otimização, são ineficientes. Eles consomem mais processamento e mais memória. Faz sentido. Um software limpo roda mais leve. E a fatura da AWS ou do Azure despenca no fim do mês. A segunda área é o custo de aquisição e retenção de clientes. O usuário moderno tem tolerância zero para aplicativos que travam. A pessoa desinstala na hora. Um produto estável reduz o cancelamento. É muito mais barato manter um cliente feliz com um sistema robusto do que tentar reconquistar alguém que perdeu dados na plataforma. E a terceira área seria a própria eficiência dos engenheiros, eu imagino. Perfeito. É o tempo de ciclo saudável. Se o código base é bem empestado, novos desenvolvedores conseguem entrar no projeto e começar a criar funcionalidades sem o medo paralisante de quebrar o sistema inteiro. A verdadeira velocidade é que é sustentável só existe quando tem confiança na infraestrutura. O barato sai assustadoramente caro em correção de incidentes críticos de madrugada. Não adianta entregar uma tela nova maravilhosa se o usuário não consegue finalizar a compra porque o gateway de pagamento caiu. E ninguém testou. E como isso protege a reputação da empresa, no fim das contas? Protege porque a qualidade passa a ser percebida como uma característica da marca. Basta pensar nas empresas nas quais nós mais confiamos hoje. Elas não lançam funcionalidades caóticas toda semana. Elas lançam produtos que simplesmente funcionam. Todas as vezes. Em um mercado inundado por soluções de IA medíocres lançadas pelo hype, a estabilidade e a segurança se tornam o verdadeiro diferencial competitivo. A qualidade supera o hype. O que amarra perfeitamente a nossa análise de hoje. Se a gente for sintetizar tudo isso para quem está tomando decisão, frameworks modernos, automações e assistentes tipo Copilot são incríveis. Eles expandem o limite do que uma equipe consegue construir. Mas são apenas ferramentas. Elas não substituem a base da engenharia de software. A velocidade pela velocidade é só uma forma eficiente de cavar a própria cova financeira e reputacional. Os líderes que vão prosperar não são os que adotam IA cegamente, mas os que sabem construir grades de proteção em volta dessas inovações. A inovação requer uma fundação que suporte o próprio peso. E, analisando os materiais a fundo, tem um ponto que me chamou a atenção e que, sinceramente, eu queria jogar no ar para reflexão. A gente concordou que a IA generativa hoje aprende com bilhões de linhas de código abertas, mas também com o contexto local, os repositórios fechados das empresas. Sim. O mecanismo central da IA é o reconhecimento de padrões pré-existentes. Então, pensa na gravidade disso. Se a indústria, motivada por essa pressão sufocante do mercado, continuar acumulando dívida técnica, escrevendo códigos apressados, repletos de weights instáveis do Selenium, ignorando configuração de segurança. O que exatamente a gente está ensinando para os modelos de amanhã? Isso. Não seria um risco enorme treinar a inteligência artificial para automatizar e multiplicar os nossos piores vícios e erros numa escala colossal no futuro? Fica a reflexão sobre que tipo de legado algorítmico as empresas estão construindo hoje.